pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia, é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graça e paz da parte de seu Filho Jesus Cristo. Começando aqui na TV Meteoro, começando o programa O Evangelista, aqui na TV Meteoro. Estamos aqui pela graça de Deus todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, aos domingos, às 7 da manhã. Você é nosso convidado e eu já agradeço pelo carinho da sua audiência, aonde você estiver, no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero dizer para você que o programa O Evangelista, nós temos aqui uma tríplice missão. Eu vou dizer para você. Nossa primeira missão, alvo, objetivo, meta é evangelizar o mundo. Estamos fazendo isso lançando mão da internet, porque estamos em obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, ele ensinou assim aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o programa Evangelista está aqui todos os dias, levando a mensagem do reino de Deus. O apóstolo Paulo falou que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, nossa primeira missão, nosso alvo, a meta é evangelizar o mundo. Segunda missão, tarefa é fazer discípulos. E a nossa terceira missão é socorrer o pobre e o necessitado. Para isso, pastor Alecrim pede que você nos ajude com uma pequena oferta. Aí na tela aparece o nosso contato, também aparece a nossa chave Pix. Caso você queira nos ajudar com uma oferta voluntária, está aí a chave Pix, alecrim.roberto16@gmail.com. Bem, peço também que você nos ajude. Sabe como? Compartilhando o nosso programa com todos os seus familiares, parentes, amigos, pessoal da faculdade, do futebol, pessoal do escritório, do consultório, pessoal da vizinhança, principalmente aqueles que ainda não se converteram, porque o programa Evangelista traz aqui, no seu conteúdo, a mensagem do Evangelho todos os dias, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ajuda o pastor Alecrim, compartilha o nosso programa, tá bom? Bem, quero dizer para você que o nosso programa aqui, o nosso ministério, o Ministério Paixão pelas Almas, nós temos 2 versículos de ouro. O primeiro é Mateus capítulo 24, verso 14. Essa palavra profética de Jesus Cristo nos ajuda, é a nossa base neotestamentária. Então, o Senhor Jesus Cristo ensinou assim para os seus discípulos em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nosso primeiro versículo de ouro. Agora as partes também, Atos capítulo 5, verso 42. Doutor Lucas, escrevendo sobre os atos do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, registrou lá, Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar acerca de Jesus Cristo. Você ouviu bem? Todos os dias. Todos os dias, programa O Evangelista está aqui, anunciando, ensinando sobre Jesus Cristo. Então, são esses nós 2 versículos de ouro
Pega uma canetinha, marque aí na sua Bíblia, versículo de ouro, Mateus 24, 14 e também Atos 5, verso 42. Uma outra coisa que temos sempre aqui no nosso programa é o nosso momento de oração pelas nações. O Senhor Jesus Cristo ensinou também a seus discípulos, em Mateus capítulo 9, no verso 35 ao 38, e ali no verso 38, ele ensinou o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então nós vamos orar, como sempre fazemos aqui, intercedendo pelas nações. Hoje é dia de orarmos pela nação que começa com a letra O. Só temos uma, que é Omã. E quem já está conosco, aliás, hoje nós temos dois convidados aqui, o pastor Leste França está sempre com a gente, mas também temos aí um outro convidado do pastor França, também do pastor Alecrim, aqui do nosso programa. Eu já quero chamar para eles dar um primeiro bom dia, e logo após esse bom dia, o pastor Leste França vai estar orando por Omã, que é o país que vamos estar orando hoje, vai orar por Israel, vai orar pelas famílias, vai orar para a conversão, cura. Ele vai estar fazendo esse momento de oração. Pastor Laerte, muito bom dia. Depois também fala aí do nosso convidado, traz ele para dar o nosso primeiro bom dia. Queridos e amados irmãos, muito bom dia. É sempre um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos daquelas coisas do céu, aquelas coisas boas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Neste momento, neste começo de programa, nós vamos orar pelo país Omã, por Israel e por outros motivos oportunos e importantes. Uma coisa interessante é que a Bíblia diz assim: orai sem cessar. A Bíblia diz também que quando você ora, Deus já sabe o que você vai pedir. Está em Mateus 6:8. E quando você ora e quando você pede, ele já sabe daquilo que você precisa. Alguém diria, então para que orar se ele sabe tudo? É porque ele espera que nós oremos para que possamos estar sempre na sua presença. Na verdade, nem seria preciso o filho pedir ao pai aquilo que o filho precisa, não é isso? Mas Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós tenhamos vida de oração. E esta oração que faremos agora é para entregar de forma assim oficial tudo aquilo que estamos fazendo aqui nas mãos do Espírito Santo, para que ele use o pastor Roberto, para que use o pastor Paulo Vitor no som, o testemunho do Zinho, enfim, as nossas vidas. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Somos imperfeitos, limitados, mas fazemos isso na força do Espírito Santo. Portanto, onde você estiver agora, você vai curvar a sua cabeça, vai elevar os seus pensamentos aos céus e vai acompanhar conosco esta oração. Oremos. Pai nosso Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu bendito nome. Nesse momento, quando nos dirigimos ao Senhor, humildemente nós imploramos o teu perdão para os nossos pecados. Pedimos a manifestação do teu Espírito Santo que habita em nós e que tem conduzido os nossos passos sempre em direção à tua santa vontade. Te pedimos, ó Deus, o teu perdão para os nossos pecados. Paulo dizia, e está escrito na Bíblia, que o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. Mas o mal que não queremos, esse nós fazemos porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas o Senhor não olha para isso. O Senhor olha para a nossa intenção de deixarmos o pecado e nos voltarmos para o Senhor, autor da nossa fé, para que o Senhor nos abençoe e nos dirija em todos os nossos passos. Portanto, assume o controle
deste programa. Abençoa o Zinho, o pastor Roberto, o pastor Paulo Vitor no controle da maquinaria. Enfim, ó Deus, abençoa todos aqueles que de forma direta ou indireta estão participando deste evento, cujo objetivo é promover o seu reino, levar almas ao Senhor Jesus. Te pedimos também para o Senhor abençoar o país Amã, mas não só aquele país, mas Israel, os países inimigos de Israel. Abençoa o nosso Brasil também. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor tem poder total sobre tudo. Portanto, tem misericórdia, ó Deus, da humanidade, das pessoas perdidas, sem Cristo, sem salvação. Nós estamos gastando aqui o nosso tempo em favor das pessoas que não te conhecem, porque milhares de pessoas ao redor do mundo nunca ouviram o nome de Jesus. Abençoa também as nossas famílias. Abençoa a família do Zinho, a Simone, os seus filhos, seu netinho, enfim, toda a sua grande e amada família. Abençoa o pastor Roberto, sua família, pastor Paulo Vitor, abençoa o meu lar, minha família, os nossos projetos de vida. Que a tua paz reine em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar. E nessa possibilidade queremos te pedir ainda pela calamidade que está havendo lá no sul dos Estados Unidos, com aquele tufão, aquela situação ultra desagradável. Que a tua boa mão, Senhor, reduza aquela agressividade natural. Tenha misericórdia, salva as pessoas, protege as pessoas, Senhor. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que o mundo está em tuas mãos. Por favor, Senhor, tira o medo daquelas pessoas, a aflição, a agonia, o prejuízo. Tenha misericórdia, Senhor. Os nossos olhos estão colocados no Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia daquelas pessoas e abençoa o mundo por completo. Salva esse mundo e usa-nos para a divulgação do teu nome. É a nossa humilde oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos também receber agora a nossa primeira participação aí do nosso querido irmão em Cristo, Zinho. Zinho, muito bom dia. Bom dia, pastor Roberto. Satisfação muito grande estar com um amigo novamente, o pastor Paulo também aí no comando, né? Isso. Que Deus abençoe também. E o meu pastor, meu amigo, meu mestre, pastor Laerte França. Tá ótimo. Por motivos aí a gente está distante, né, pastor? Mas o amor, o respeito, o carinho e as lembranças estão sempre guardadas na minha mente. Um abraço para os irmãos e irmãs que estão também nos acompanhando aí pela internet. Muito bem. Olha só, irmãos, como a internet nós podemos usar como uma bênção. Nós queremos usar a internet como bênção. Eu estou aqui em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Pastor Laerte França, missionário em Portugal, da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu. Pastor Laerte está onde, pastor Laerte? Eu estou em Carnaxide, 10 quilômetros de Lisboa. E que horas são aí, pastor Laerte, por favor? Como é que está o dia hoje aí? Aqui são 11. É isso? Que horas são aí? Eu não sei que horas. Deixa eu ver aqui. São 4 horas. Aqui são 12 e 18. 12 e 18. Como é que está o dia hoje aí, pastor Laerte? O dia está meio estranho, né? Aqui na Europa, o negócio eu tô com 3 camisas, cara. 3. Entendeu? Tá. E o Zinho está onde agora, Zinho? Qual horário aí? Onde você está, povo? Eu estou na minha casa, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, bom, eu acordei, era 7 horas da manhã.
Acho que já deve ser 8 horas da manhã, né? Eu estou sem relógio aqui, mas eu estou aqui na minha casa, né? O meu querido, meu amado pastor Laerte me fez esse convite. E aí a gente acordou um pouquinho mais cedo hoje para falar de Deus, né? Para ter esse momento tão especial, que é muito bom, vale muito a pena, né? E compartilhar com os irmãos, né? Tudo que a gente viveu até hoje. Mas eu estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá ótimo, então. Bem, e o tempo aqui tá friozinho, hein? Tá friozinho também. Aqui tá bem. Aqui está batendo, parece que 15 graus aqui na Grande Curitiba aqui. Bem, daqui a pouquinho o pastor Laerte França vai voltar, junto com o Zinho, mas agora nosso programa traz aquele momento de vídeos missionários. Hoje vamos apresentar mais uma vez o vídeo do pastor Ailton Donizete Moreira. Ele está agora com a sua esposa, chegando, ele me falou, está lá na Índia ali, Bangladesh. Chegou agora pela manhã em Bangladesh, já mandou o vídeo para a gente, mas eu gosto muito do vídeo da viagem missionária que ele fez para o Quênia. Todo ano o pastor Ailton tem feito viagem missionária e está sempre em contato com a gente. Ele é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté, São Paulo. Está lá agora com a sua esposa, irmã Fátima. Vamos passar o vídeo do Quênia e logo em seguida o vídeo de pastores da Europa. E quem mandou esse vídeo para o pastor Alecrim foi o reverendo Benilton Santos. Ele que é da Igreja Presbiteriana de São Paulo, está ali na região da Albânia, há uns 20 anos ali com a sua família. Vamos então assistir esses vídeos, logo em seguida vamos retornar. Amados ouvintes do programa O Evangelista, boa tarde do Quênia. Estamos terminando a segunda semana de viagem aqui pelo Quênia. Deixamos um vilarejo chamado Mochengo e estamos viajando sentido a Isibânia. Yes, Isibânia. Isibânia. Yes, Isibânia. Tanzânia e Quênia. Ok, ali atrás o pastor reverendo Asa e nós estamos sentido a Isibânia. Fica na fronteira com a Tanzânia. Então chegamos na capital, fomos até Kimilili, depois para Kisi, Mochengo, Isibânia, enfim, Kisumu, andamos Kapenguria, vários lugares aqui do Quênia, que obviamente nós não conhecemos aí no Brasil. Meu amado pastor Roberto Alecrim, Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os ouvintes do programa O Evangelista. Deus abençoe a todos. Menda. Okay. Okay. Member of this church. Yes. Okay. And the name of this place? The name of this church is called Nyangweta. Nyangueta. Nyangweta Church. Okay. Nyangweta Nyangueta Church. Nyangweta Church. Nyangueta Church. Nyangueta Church. Ali embaixo é um banheiro. A igreja aqui é assim, ó. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Pai. Aqui tem culto todos os domingos. Todos os domingos de manhã. Os irmãos se reúnem aqui. Tem uns banquinhos aqui de madeira. O teto são folhas de bananeira e de outras ervas aqui da região. Aqui o púlpito. E daqui o pregador. O pregador prega a palavra de Deus. Será que algum pregador lá do Brasil quer vir pregar aqui?
Se você quiser vir pregar, a gente arruma para você pregar aqui. Não conte com a oferta, viu? Em nome de Jesus, viu? Traga a sua oferta. Não venha querer receber oferta, viu? Em nome de Jesus. Traga a sua oferta para a casa de Deus e para ajudar os irmãos aqui. Que a situação é impressionante. É muito triste. Mas Deus há de dar vitória para esse povo em nome de Jesus. Bom, agora, is for me to print now? Yes. Is for me to print now? It's okay. Oh, now I'm going to print. Agora eu vou pregar aqui nesta igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o espanhol fala? Pensa, vem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, então como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. É um continente pós-cristão, onde a depressão é o maior mal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência, que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, estratégia, como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente
no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a Igreja Ortodoxa, que é fortíssima, e mais a Igreja Católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do Evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chame a nossa atenção é eles falarem: tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o Evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Né? Evangelizar, ou um tempo, vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho mesmo, vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Imediatamente, então, eu quero chamar para estar conosco, para a continuidade do programa, pastor Laerte França. Já estão conosco na sala de transmissão, juntamente com o nosso convidado de hoje, que é o Zinho. Pastor Laerte França, graças a Deus tem muita gente nos assistindo. Tem um moço que jogou no Corinthians, quando jovem, está ali na região do Pará, por São Paulo. Tem gente em Brasília, tem gente em São Paulo nos assistindo. Quero mandar aqui um abraço ao pessoal da Barbearia Mineira, aqui de São José dos Pinhais. Ontem eu estive lá para cortar o cabelo e falei que o Zinho estaria no nosso programa hoje. Rapaz, foi um alvoroço. Eu vou assistir. Eles estão lá no telão, lá assistindo, lá na Barbearia Mineira, aqui no bairro Cidade Jardim. Quero mandar um abraço ali para o Nilton, que comanda ali a rapaziada, para o rapaz lá que faz o meu cabelo, que é o Micael. Então, pastor França, está contigo agora, tá bom, meu querido? Vamos em frente. Muitíssimo obrigado, pastor Roberto. Bom, nós sempre convidamos pessoas para estarem conosco em nossos programas. O nosso objetivo com esse programa é pregar o Evangelho, é falar do amor de Jesus às pessoas, é fazer discípulos em todas as nações. A missão primordial do povo de Deus, individualmente e organizado em igreja, é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem perdido com Deus. Nós somos embaixadores do Rei aqui na face da terra. A missão mais importante que cada um tem aqui é promover o reino de Deus, a fim de que as pessoas conheçam a Cristo, se arrependam e coloquem as suas vidas nas mãos de Deus. Eu quero dizer para todos que a morte
ela não acaba com coisa alguma. A morte não acaba com a vida. A morte não é o fim da vida. A morte é só um hiato entre a vida no aquém-túmulo e a vida no além-túmulo. Ela só interrompe a sua vida aqui neste mundo e o transporta para um estado, no caso do cristão, de completa e constante felicidade na presença de Deus. E a nossa preocupação é que a Bíblia diz que a pessoa que não tem Jesus no coração, ela parte daqui e não vai viver no céu. Jesus disse que ela vai viver eternamente separada de Deus, mesmo que seja uma pessoa muito boazinha, muito dedicada e tudo, mas isso aí é um dever de todos. O diferencial encontra-se na pessoa de Jesus. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, o nosso propósito é de pregar esse Evangelho, é viver o Evangelho, ser uma pessoa fiel, amiga, honesta, ter bom testemunho e falar do amor de Cristo, para que pessoas sejam transformadas, alcançadas. E dentro desse propósito, eu já estou na igreja há 68 anos. Eu já preguei por esse mundo afora, em muitos lugares. Já anunciei o Evangelho, já tive o prazer de levar muitas pessoas a Cristo por força da ação do Espírito Santo. E dentre as pessoas que Deus permitiu que nós alcançássemos, nós temos o nosso irmãozinho, irmão Crisan César. O Zinho, ele é fruto de um trabalho intenso. Ele vai contar para vocês aí. O Zinho tem uma irmã que é muito amada, nossa irmã Sandra. E como foi que tudo começou? Eu fui pastorear em Nova Iguaçu, na Igreja Batista Memorial. Isso foi em outubro de 93. E um dia uma pessoa entrou na igreja lá e estava reclamando de dores no braço. O braço estava doendo. Então eu falei, vamos orar por esse braço. E Deus resolveu tirar a dor da Sandra. Aí ela ficou contente com aquilo. Eu falei, puxa, que bom, né? E logo depois ela trouxe uma jovenzinha bonitinha, muito simpática, chamada Simone. E aí as duas gostaram da igreja, gostaram do pastor e tal. E passaram a frequentar assiduamente, nos tornamos amigos mesmo do peito. E aí eu vim saber que ela era esposa do Zinho. Falei, o Zinho, poxa vida, o Zinho do Flamengo, meu Deus do céu. Gritei muito o nome do Zinho na arquibancada. Isso é uma loucura, né? Vai, Zinho, aquela coisa toda. Você sabe que futebol é loucura. Flamengo, então, meu Deus do céu, a gente ficava doido, né? E o Zinho era um ídolo nosso. Aí quando eu tomei conhecimento que ele estava ali perto de mim, eu fiquei tão contente, falei, vamos ganhar o Zinho para Cristo. Ele vai contar isso. Aí toma uma oração. Mas a oração venceu. O Zinho é uma pessoa muito, muito amiga, muito correta, uma pessoa exemplar. É uma ovelha exemplar. Puxa. E você, Zinho, não imagina a saudade que eu tenho daqueles tempos. Você nem imagina. Você não faz. E eu estou aqui sozinho em Portugal, praticamente sozinho. Aí eu lembro dos nossos encontros em Porto Belo, os nossos retiros, aquilo. Aquilo ali nunca volta, né? Nunca mais volta aquilo. Passou, não volta mais. E aí o Zinho se converteu, ele vai contar. E ele ajudou muito a igreja, mas muito, muito. Tem um respeito por você, Zinho, que você não imagina. Você sabe muito bem que a nossa igreja era muito boa. Mas eu digo isso assim, não é por vaidade, não. É porque as pessoas diziam isso. As pessoas de fora diziam, mas o Memorial é boa demais. E então nós formamos um grupo lá que, mas era muito bom. A nossa igreja não tinha confusão, mas era muito amor, muita paz.
As pessoas que viveram aquele momento sabem disso, e o Zinho entrou nesse processo, nos tornamos amigos, amigos da família. Zinho, o negócio é duro falar isso, mas o tempo passou, mas as recordações são boas. Bom, vamos entrar no assunto. Eu falei que eu tinha que contar um negocinho aqui engraçado. Eu já preguei com o Zinho desde não sei de onde, até o norte dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós pregamos assim, em 18 cidades, eu tenho aqui a relação delas. Nós pregamos muito, tivemos muitas experiências lá. Mas eu lembro que um dia fomos pregar num bairro aqui, que eu não quero falar o nome, e não sei se o Zinho lembra disso. Aí pedimos, o diretor da igreja lá pediu que todo mundo fosse, cada um com a sua camisa do time. Aí a igreja estava lotada. Aí o dirigente falou assim: Pastor França, vamos começar o culto, olha só. Vamos começar o culto cantando o hino do Flamengo, ó. Imagina. Você já imaginou uma igreja batista lotada cantando o hino do Flamengo? Mas eu falei: irmão, você está ficando doido. O homem era apaixonado pelo Zinho, pelo Flamengo. Quando ele viu a igreja cheia, vamos cantar uma vez para vencer, vencer, vencer. Aí engrana naquele glória, glória, aleluia. Falei: meu Deus, não faz isso não, irmão. Então, eu estou mostrando aí a paixão das pessoas pelo futebol, pelo Zinho, pela vontade de ganhar almas. Nós temos um monte de história. Eu não posso contar agora, quem vai contar é ele, alguma coisa aí e tal. Mas ele vai ficar à vontade. Ele vai falar, nós vamos conversar aqui, vou me intrometer na conversa e vocês vão ver, prestem bem atenção, o que Deus pode fazer com uma pessoa que não é crente. Entendeu? Ele transforma, ele muda a mente. A palavra-chave chama-se, no grego, metanoia, mudança de mente. Então, o apóstolo Paulo, ele ia para uma direção assim, matando. De repente, ele conheceu Cristo, ele voltou, não matando, agora salvando, com a mesma vontade. Então, o Zinho estava caminhando numa direção, aí ele teve um encontro com Jesus, teve uma mudança de mente, de atitude, de comportamento, e passou a andar ao lado de Jesus e, pela sua projeção, alcançando muitas almas ao longo dos seus anos de vida cristã. Então, Zinho, nós queremos dizer que amamos muito você. Aqui em casa todo mundo está te mandando um abraço. Você sabe que nós somos super fãs seu, amamos você. Você sabe muito bem disso, né? Não precisa dizer Claro. isso não, né? Não, precisa não. A recíproca é verdadeira. Estou dizendo para o mundo saber disso, que a gente se ama. Mas é importante, é importante. Está faltando isso, né, pastor? Amor. Tá faltando, Que o senhor me ensinou muito bem. Amor é o maior dos sentimentos, né? Outra coisa. Fala. Outra coisa Não. A igreja. Eu falei a você que eu tenho 68 anos de igreja, mas parece que a igreja hoje virou um business, sabe? Aquela coisa de família, que a Memorial sempre teve, eu não estou vendo mais. Não é? Ele chegava ali, chegava em casa, era uma coisa assim que dava prazer, nem queria ir embora e ficar lá. Mas a gente vê hoje um negócio muito, muito mecânico. Mas Deus é poderoso para fazer o que tem que fazer em qualquer circunstância. De maneira, Zinho, que essa minha palavra introdutória de gratidão a Deus pela sua vida. Devemos, entre aspas, muito a você, pela sua dedicação, pela sua ajuda, pela sua influência, pela sua importância. Que Deus te abençoe e vamos conversar sobre as coisas do reino para que esses milhares de ouvintes possam receber a bênção e a graça do Espírito agora. Amém, amém, pastor. Muito obrigado, né, pelas palavras. Como eu falei aqui, a recíproca é verdadeira, né? O senhor sabe muito bem do amor, do respeito que eu tenho pelo meu irmão, pelo meu pastor, pelo meu amigo, né? É meu amigo, né? E é muito bom a gente chamar o nosso pastor de amigo, né? E o pastor Laerte é um verdadeiro exemplo de homem de Deus, né? Na minha vida. É um grande exemplo, né? É o meu grande
propósito é imitar a Jesus, né? É ser seguidor de Jesus. Mas aqui vivendo comigo, o homem que é o grande exemplo para mim de dedicação à obra, de dedicação ao ministério, do chefe de família, do pai, do vovô, é o meu pastor Laerte França, que eu amo muito. Também estou morrendo de saudade, pastor. A gente continua, né, rodando o Brasil aí, indo em muitos lugares, visitando muitas pessoas, mas a nossa igreja, né, Batista Memorial em Nova Iguaçu, na minha cidade, é inesquecível, né? Aqueles momentos ali foram incríveis e me preparou muito, né, para esse mundo, né, para essa vida. Muito, muito obrigado, pastor, por todos aqueles conselhos, ensinamentos. Aqueles momentos, como o senhor já falou aí, não vou ser repetitivo, né, mas foi demais, foi muito legal. Aqueles domingos pela manhã, escola bíblica dominical, sensacional. Né? O nosso querido irmão Winston, toda hora perguntando. Roseli, o meu irmão Tony, a galera toda, né? A família toda que frequentava. E ali era uma família. Era uma família mesmo. Pastor Roberto Alecrim, um grande beijo mais uma vez. Obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade. O Paulo também, que está aí no comando de tudo, pastor Paulo. Pastor Laerte falou aí já esse início, né, de como foi essa luta, né? Eu sempre, assim, um abraço a todos os ouvintes, aos telespectadores, muito bom estar falando com vocês. Saudações do Tetra, né? Não é dozinho do Flamengo, dozinho do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio. Eu, como atleta de futebol, joguei por esses clubes, né? Por vários clubes, né? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Nova Iguaçu, Miami, o Yokohama e a seleção brasileira, né? Esse ano, pastor Roberto, completamos 30 anos do Tetra. É um ano especial, né, pastor Laerte? Orou muito por mim, junto com a Simone, a minha esposa. Tem história, tem história. Oi, pastor Roberto. Você parou totalmente com o futebol ou você ainda faz alguma coisa relacionada ao futebol? Que eu sei que você faz. Fala pra gente. Então, eu continuo, graças a Deus, casado com a Simone de Arruda Vargas Oliveira, minha esposa. Nós namoramos desde os 15 anos de que ela tinha 15 anos de idade e eu tinha 18. Nós morávamos na mesma rua, lá em Nova Iguaçu, na rua Governador Portela, e ali nós nos conhecemos e começamos a namorar. Namoramos por esse período todo, até o ano de 93, quando eu me casei com ela, em 1993, e foi quando a Simone começou a frequentar a Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, com a minha irmã Sandra, que o pastor já comentou nesse início, e aos poucos elas iam me convidando, às vezes domingo, né, pastor Roberto, eu ficava em casa e elas iam para a igreja, e o Espírito Santo de Deus, sem eu saber, é claro, já me incomodava. Poxa, minha esposa está indo, minha irmã está indo, meus sobrinhos, só eu que fico em casa e tal. Aí comecei, indo aos poucos, fazendo uma introdução de como eu cheguei na Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu e conheci o pastor Laerte, toda a sua família, a Valéria, a sua esposa, uma bênção do Senhor, Mateus e o Henrique, pequenininhos, correndo pela igreja, uma bênção, junto com o Caio, com a Karine, meus sobrinhos. E ali eu comecei a dar os meus primeiros passos de ouvir a palavra, né? Mas antes de entrar nessa minha história, né, no Evangelho, hoje eu sou comentarista esportivo da ESPN, continuo trabalhando no meio do futebol, numa outra área, falando daquilo que eu vivi, desde os meus 11 anos de idade, quando eu entrei no Flamengo. Eu saí de Nova Iguaçu e fui para o Flamengo com 11 anos de idade, né? Uma criança, um jovenzinho. Acordava 4 horas da manhã lá em Nova Iguaçu para chegar na Gávea às 6h30, para 7 horas já estar pronto para começar os treinamentos. Então, vivi a minha vida toda no esporte, né? Me formei no esporte. O esporte também
contribuiu muito para a minha formação como homem, né? Eu tinha educação na minha casa, meu pai é o seu Crisan e a minha mãe era a dona Litinha, ambos já faleceram, mas ambos aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu creio que eles estão lá, na glória. E a gente, como eu falei, me formei ali no Flamengo, toda a categoria de base, cheguei ao profissional com 18 para 19 anos, os títulos começaram, as conquistas, aí fui para o Palmeiras, fui para o Grêmio, voltei para o Palmeiras, idas e vindas, e quando eu encerrei minha carreira, eu iniciei um curso de treinador nos Estados Unidos, e Deus abençoe o povo lá dos Estados Unidos, da Flórida, especialmente ali de Tampa, Orlando, Sarasota, toda aquela região ali que está sendo atingida pelo furacão Milton, né? E as informações é que diminuiu a força, glória a Deus por isso, mas que as pessoas estejam protegidas, né? Que a mão do Senhor esteja sobre aquele povo ali, em nome de Jesus. Então, pastor Roberto, ao término da minha carreira, eu virei treinador de futebol nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, né? Decidi voltar para o Brasil, porque a Copa do Mundo era no Brasil, em 2014, então eu voltei em final de 2010. Eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, que é na minha cidade, e ali eu iniciei um trabalho de diretor técnico. Dali eu fui para o Flamengo como diretor, fui para o Santos como diretor, e fui auxiliar técnico do Jorginho, meu irmão em Cristo, que vai estar no meu testemunho aqui também. Vai estar aqui no meu testemunho. Fala, pastor Roberto. Zinho, eu tive um encontro muito rápido com o Jorginho em Botafogo. Eu gostaria muito que você me ajudasse a trazê-lo aqui no nosso programa. Com certeza. Eu estava em Botafogo, na rua ali, e eu estava no ponto e entrou um carrão na rua. Aí chegou perto de mim assim, abaixou o vidro e falou assim: moço, eu quero ir para tal rua, você sabe onde é? Aí eu de cara eu reconheci que era o Jorginho, mas não falei nada. Falei, é ali. Foi um encontro que eu tive com ele, gostaria muito, muito, que você nos ajudasse. Ele está com a gente aqui, tá bom? Pode prosseguir. Bom, então, o Jorginho, ele foi a primeira pessoa que me convidou a ir numa igreja. Já no meu testemunho, é bom que o senhor falou aí, eu já vamos bater nesse papo e o telespectador vai entendendo como foi o meu conhecer da palavra, né? E Deus usou pessoas, né? O Jorginho foi uma delas, porque o Jorginho, a gente jogava junto, nós jogávamos juntos no Flamengo, em 1986, 87, e ele me convidou para ir na igreja. Tinha os cultos, né, dos Atletas de Cristo no clube, nas concentrações. Então eu estava ali, ouvia a palavra, ouvia a mensagem. E aí o Jorginho depois me convidou para ir na igreja. E aí o Jorginho era lateral direito, né, pastor Laerte? Lateral direito marcava bem, né, pastor? Marcava ponta. Mas eu era o ponto esquerda, rápido, driblador, então eu ficava tentando fugir às vezes do Jorginho, pastor Roberto. E infelizmente, né, naquela época, né, aquele crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, ficava meio dividido, e creio que muitos irmãos que estão me ouvindo, de repente, passam por isso hoje, né? Ficam naquela dúvida, vou, não vou, mas o mundo puxa daqui, puxa dali, né? O inimigo é traiçoeiro, coloca as armadilhas. Mas o Jorginho fez a função de um crente, né? Perseverou, acreditou em mim, orou por mim e não desistiu, né? Continuava fazendo a função dele. Às vezes eu falava, ô irmãos, meus queridos telespectadores estão aí nos vendo e ouvindo, falava, esse Jorginho é chato, hein? Pega no meu pé toda hora, igreja. Mas ele me levou e eu fui, aí eu ouvi o primeiro culto lá, eu ficava olhando pro relógio. Rapaz, não vai acabar isso não?
Meus irmãos, é assim mesmo, né? A gente está lá, ainda não está totalmente firme na palavra, não conhece da palavra, fica meio agoniado no banco, né? Doido para acabar. Mas o Jorginho ali, né? Me levando, essa palavra entrou no meu coração, né? E a palavra no meu coração, ela foi sendo moldada. Eu não tive um problema seríssimo de saúde, né? Eu aceitei a Jesus, não foi pela dor, foi pelo amor. Glória a Deus por isso. Claro que ao longo da minha conversão aconteceram problemas, sim. Situações dificílimas, sim. Mas aí as outras pessoas fundamentais na minha vida, né, para a minha conversão, que foi a minha esposa, o pastor Laerte, e ele pode mais do que ninguém falar, oraram por mim durante 8 anos, né, pastor? 8 anos, né? 8 anos, e eu ia lá na igreja, mas ouvia a palavra, entendia, adorava, amava, gostava, mas quando eu ia ali para o mundo, para a rua, é a palavra, a parábola do semeador, né, pastor? Então, assim, o mundo sugava, tragava, eu jovem, campeão, já famoso, né, reconhecido, os convites, as portas que se abrem com o nome, com a fama, jogador de futebol, eu da cidade de Nova Iguaçu, é claro, o cara mais conhecido ali. Então, Deus tinha que usar essas pessoas para orar por mim, para que eu fosse sendo moldado, e glória a Deus que eu não tive, como eu falei, porque eu vejo testemunhos, né, de muito sofrimento, doenças terminais, pessoas que perdem familiares. Eu perdi também a minha mãe ao longo disso, vou contar aqui, mas foi um processo a minha conversão, de muita oração, de joelho no chão, de uma esposa sábia que edifica a sua casa, que foi a minha esposa. Ela se converteu primeiro com o pastor Laerte, né? O pastor Laerte discipulou a minha esposa, a minha família toda, minha irmã, e com um bom testemunho da minha esposa dentro de casa, porque a Simone, pastor Roberto, pastor Laerte já sabe disso, e todos os irmãos agora estão ouvindo, ela fez da minha casa, da nossa casa, do nosso lar, o melhor lugar para mim estar. Em vez de quando eu chegava da noitada, ela brigasse, reclamasse, claro que ela ficava com a cara fechada, séria, triste, sofrendo. Eu não enxergava isso, mas via ela ali, né, mais fechada, mas ela não deixou de orar por mim. Das madrugadas que eu estava na rua, ela continuou com o joelho no chão, orando e pedindo a Deus que tirasse esse desejo de eu estar no mundo. Eu bebia cerveja sem gostar de cerveja. Nem gostava, mas sabe aquela coisa? As más companhias corrompem os bons costumes. Então eu andava com gente errada. Acabava fazendo as coisas erradas. Não tem jeito. Você anda com gente errada, toda hora. Daqui a pouco você vai estar fazendo as coisas erradas também. Então, assim, a Simone orava, e depois ela deu esse testemunho, de que Deus tirasse esse desejo meu, de acabar um jogo e ir para a boate, ir para o samba, para o pagode. Então, assim, não é o samba, não é a música, mas é o ambiente que ali eu estava. Com bebida, com mulheres, com noitada, então aquele ambiente me corrompia. E a minha esposa orou. Foi uma esposa sábia, fez da nossa casa o melhor lugar, de eu chegar em casa, me sentir melhor em casa do que na rua. E o Espírito Santo de Deus, com as orações dela e do pastor Laerte, foi mexendo dentro de mim. Chegou os momentos que eu já me senti incomodado. Por que eu estou fazendo aqui? Sabe, você não sente mais aquele prazer, aquela coisa te incomodando. Meus irmãos, vocês estão ouvindo, né? É o Espírito Santo de Deus.
Quando você está em algum lugar que você está se sentindo mal, que a coisa não está legal, que você não está... É o Espírito Santo de Deus te alertando, te orientando, te dirigindo, te moldando, para que você saia dali e você tenha uma vida segundo a vontade de Deus. Amém. A minha esposa foi muito sábia, pastor Roberto e irmãos. O pastor acompanhou isso tudo, foi esse processo, a minha esposa com o pastor Laerte, e aí eu indo na igreja, ouvindo a mensagem, Deus usando o pastor Laerte, né, com a palavra, com os ensinamentos. Eu ao longo desse período, né, antes da Copa do Mundo, a minha mãe faleceu em 1993, naquele jogo Brasil e Uruguai, que a gente classificou para a Copa do Mundo. Foi em setembro, no dia 19 de setembro. Eu saí do Maracanã, classificado para a Copa do Mundo, direto para o hospital, em Nova Iguaçu. Então, minha mãe faleceu naquele mesmo dia. Tinha uma alegria esportiva maravilhosa, festa no Brasil todo, Brasil classificado para a Copa do Mundo, Maracanã, 100 mil pessoas, uma euforia no Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil todo. O Tetra pode vir, classificado. E eu, num drama particular, familiar, muito grande, perdendo a minha mãe. E eu lembro que eu cheguei ao hospital com a minha esposa, com a Simone, nós entramos lá no CTI, minha mãe já entubada, mas não tinha falecido ainda. E nós começamos, demos as mãos, e eu ainda não tinha... Eu tinha aceitado a Jesus, né? Mas eu ainda não tinha me batizado. Então, caminhando na fé. Minha esposa já convertida, e a gente orou, né? E eu, na oração, né? A minha mãe já com as irmãs da igreja tinha aceitado a Jesus, mas ali na oração a gente entregando nas mãos do Senhor, né? Entregando, olha quem chegou aí, meu irmão Tony, abençoado Tony. Falei dele já aqui, né? Da nossa convivência na Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, e o Tony está aí, esse é meu parceiro, é meu irmão, né? Que saudade também dele. Então, Tony, eu estou contando aqui, né, desse início da minha conversão, que você também acompanhou muito ali, né? E a minha mãe, nessa oração, estou falando no dia que a minha mãe faleceu, Tony, eu e minha esposa demos as mãos e peguei na mão da minha mãe, ela é entubada, né, claro, mas eu vi pastor Roberto, Tony, pastor Laerte, irmãos todos estão nos ouvindo, o monitor que controla os batimentos ali, a pressão, tudo, aqueles picos, sabe? Toda vez só, que seja feita a vontade do Senhor. Sei que a senhora está sofrendo muitos meses, né, de sofrimento com um problema de saúde, mas eu creio que a vontade de Deus é boa e agradável, e se for da vontade dele, que a senhora parta daqui, como o pastor Laerte falou, o além túmulo, a senhora vai estar num lugar muito melhor, e um dia eu quero encontrar com a senhora aí. Então, fique em paz, nós estamos bem aqui. Entreguei nas mãos do Senhor. E os batimentos ia lá em cima. Eu creio sim que ela ouviu tudo que eu falei ali, naquele momento. Creio. Né? E 5 minutos depois que nós saímos, ela faleceu. E no dia seguinte nós estávamos sepultando ela, né, pastor Laerte? O pastor Laerte estava lá. Perfeito. E a oração foi nesse sentido, né? Que ela estava no braço do Senhor, ali só estava um corpo, mas o espírito estava com o Senhor, a alma dela. Então, assim, foi um momento difícil na minha vida, foi, mas a presença de Deus na minha vida, já aquele processo da conversão, foi muito, mas muito importante para mim. A saudade fica, né? Claro, gente. Quem não tem saudade? O pastor Laerte toda hora, todas as vezes, falava do pai dele
do amigo, do parceiro, né, pastor? Então a saudade fica, mas a gente crê que, como cristão, né, e a fé e a minha conversão me ajudou a entender isso e passar por esse momento muito melhor. Então, e isso foi me fortalecendo. Todas essas circunstâncias. Eu fui vendido depois da Copa do Mundo para o Japão. Então, no Japão, porque eu, campeão do mundo, pastor Roberto, meus irmãos, sabe, você é campeão do mundo, né? É tetra! É tetra! Os meus irmãos aí, o pastor Laerte e o Tony, lembram muito bem Nova Iguaçu, lá como é que foi a loucura em Nova Iguaçu. Imagina, Zinho, cria de Nova Iguaçu, voltar para Nova Iguaçu, campeão do mundo. Parou a cidade, né? Nós comemoramos muito, mas junto com isso, como eu falei, né? Vem a fama e você acaba, às vezes, se perdendo. A verdade é essa. Eu, em São Paulo, eu já jogava no Palmeiras, já tinha sido vendido para o Palmeiras. Eu não conseguia ir num shopping, não conseguia ir num restaurante. A aglomeração de pessoas, de gente, e às vezes esse glamour, se você não tem Cristo, se você não tem Jesus para você ter os pés no chão, a humildade, você se perde sim. Quantas histórias a gente vê aí de pessoas famosas, né? Que se perdem e tomam atitudes muito ruins, né? Então, assim, Deus, já nesse meu processo de lapidação, de moldar, me tira do Brasil e me leva para o Japão. Então, pastor Roberto, eu estou falando do início que foi o Jorginho, de um processo de aceitar a Jesus e de ser lapidado, moldado, da minha esposa e do pastor Laerte. Mas eu vou para o Japão porque eu vou com 2 irmãos em Cristo, 2 jogadores cristãos, o Evaí e o César Sampaio. E por que Deus me... Eu fui por causa do dinheiro, pastor. Falo isso abertamente. O pastor Laerte já me ouviu falar isso, hein, pastor? O pastor Laerte acho que não aguenta mais ouvir. Hein, Tony? Mas foi pelo dinheiro, né? Aquela coisa, eu era muito preso ao dinheiro. Eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero muitas coisas materiais. E preso ao dinheiro, eu tinha que ser ensinado, ser moldado. E também no casamento, porque o homem deixa os seus pais, a sua mãe, o seu pai, para se juntar à sua esposa, à sua mulher, e juntos serem uma só carne. Deus fez o homem cair num sono profundo e tirou dele uma costela para formar a mulher, para dar um ajudador, um auxiliador, um administrador, uma parceira mesmo. Não era bom que o homem vivesse só. Então ele tirou de mim uma costela e fez a Simone, a minha bênção. Glória a Deus. Mas eu não era um esposo, na acepção da palavra, correto, né? Fiel, temente a Deus. Então, dava minhas puladinhas, fazia as coisas erradas. E Deus me tirou para moldar o meu casamento, para eu entender verdadeiramente essa palavra que eu acabei de falar. Está em Gênesis 2, 21 a 24, né, pastor? Me ajuda aí, que o senhor sempre me ajudou. É isso aí. Que tem essa passagem toda. Pastor, estou na minha 2ª leitura da Bíblia, hein, pastor? Uhul! Estou terminando. 2ª leitura. O pastor já deve ter lido aí umas 50 vezes. Eu estou na 2ª leitura novamente, que é bom, né? A pessoa, as minhas filhas pequenininhas, a Simone ficava orando, né? Orando, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aí minha filhinha pequenininha, a Estherzinha, pastor, né? A nossa Estherzinha que vai casar agora, toda hora, tem que ler todo dia esse livro, toda hora. Nós não já lemos. Mas o pastor Laerte me ensinou, né, que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana, né? É a conexão que a gente tem com o Senhor.
através da leitura a gente se conecta, fala com Deus, e Deus fala com a gente, fala mesmo. E eu estou, glória a Deus, né, terminando a minha segunda leitura da Bíblia e cada vez entendendo mais. Mas eu não sou craque como o pastor Laerte, né? O pastor Laerte sabe de todos os versículos da Bíblia, meu Deus do céu. Aí vem quando ele fala, Josué capítulo, meu Deus do céu, como ele vou achar aqui? Mas é uma bênção, é uma bênção. Então eu fui para o Japão, e no Japão, pastor Roberto, o senhor também ouviu, né, esse meu testemunho, mas os irmãos que estão aqui ligados com a gente, meus irmãos, eu fiz o meu primeiro encontro de casais, fiz o curso Casados para Sempre. Aí eu ficava até assim, poxa, por que é só isso de casado, de casado, de casado? Eu vim aqui para jogar bola, eu vim aqui para ganhar fazer meu contrato, mas Deus me levou para lá porque eu saí da companhia de mais pessoas, como eu falei, as mais companhias corrompem os bons costumes. Eu fui com 2 homens de Deus também, tinha culto toda semana, ora na minha casa, ora na casa do Evaí, ora na casa do César Sampaio. O pastor lá no Japão ia na nossa casa. Eu verdadeiramente saía do treino para minha casa, da casa para o treino, vivia para minha esposa. Lá, nesse período, nasceu a nossa primeira filha. Eu sou casado há 32 anos, nós temos 3 filhos, a Thalia é a mais velha, hoje mora em Amsterdã, casada, pastora, serva do Senhor, o marido pastor, a minha filha está entrando no mundo da música gospel, a Thalia. Segue ela lá, gente, a Thalia Oficial, hein, no YouTube. Ela tem um projeto muito lindo, No Sofá. Por que No Sofá? Porque na minha casa aqui tinha a célula dos jovens, com mais de 40 jovens, sexta-feira à noite. Olha que bênção, pastor. Então, assim, daqui muitos jovens se converteram, muitos jovens criaram um relacionamento, que alguns até hoje são casados, que começou aqui, numa célula, ouvindo a palavra, ouvindo os testemunhos, e a minha filha ficava sentada no sofá, e ela cantava, louvava, com o filho do Jorginho, o Daniel, com outros músicos que vinham também, e ela dava uma palavra sentada no sofá. Hoje ela lançou um projeto no YouTube que é No Sofá, ou seja, ela canta alguns louvores sentada no sofá e dá uma mensagem para abençoar as pessoas e para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Está lá no YouTube, a Thalia Oficial. O Instagram dela é @Thalia mesmo. E me deu um netinho, né? Já sou vovô, sou igual o pastor Laerte, vovozinho. E nós temos a Esther, que também vai casar agora, esse mês. E o Heitorzão que está estudando lá nos Estados Unidos, que a gente já orou aqui por essa situação lá nos Estados Unidos, do furacão, mas ele está bem, está em casa, graças a Deus, né? As aulas foram canceladas, mas está lá na faculdade, buscando os sonhos dele, os objetivos dele, e a gente está aqui orando e apoiando. Então, só para dizer da família aí, tá, pastor? Simone, mas nós temos 3 filhos. Então, a Thalia, nessa época do Japão, ela nasceu nessa época lá, não foi fácil, a Simone grávida, eu e ela lá, aí um familiar ia ajudar, mas era difícil para tirar visto. 1995, né? Não tinha nem internet. Não tinha internet, o celular estava começando. Para ter uma ideia, pastor Roberto, a Thalia, nós decidimos dela voltar, a Simone voltar para o Brasil, porque a medicina era bem diferente, né, naquela época. Eu não podia ficar no quarto com ela, nem a intérprete podia entrar, então seria um médico japonês fazendo um parto. A gente ficou muito marinheiro de primeira viagem, né, pastor Laerte? Jovenzinhos. Então eu falei, eu que vou ficar longe. Eu vou ficar mais seguro se eu voltar para o Brasil, nosso médico, nossa família, o apoio total. Foi difícil, meu pai foi para lá, ela voltou, as companhias aéreas só aceitam voar com 7 meses, né, o máximo com 7 meses de gravidez.
Então eu fiquei mais 2 meses lá, só eu e meu pai, e ela aqui, término de gravidez. Olha como é que é o mundo do futebol. As pessoas acham que é tudo fácil, né? Não é. E a Thalia nasceu, eu não estava presente. Nessa época, no dia do nascimento, olha como Deus faz, né? Que bom que ela veio para o Brasil, porque eu estava em Hiroshima, não tinha trem-bala de Hiroshima para Yokohama, e para mim pegar um voo só no outro dia. Então, se ela fica no Brasil, nem ali no hospital poderia estar perto. E quando a Thalia nasceu, glória a Deus, foi tudo bem, nasceu aí em Nova Iguaçu. Tony tá aí em Nova Iguaçu, né? na nossa área. E eu fui convocado para a seleção. 1 mês depois eu voltaria para o Brasil. Eu falei, olha, já não vi nascer. Já que eu vou voltar para o Brasil aqui 1 mês, já fiquei 2 meses longe, não vi nascer, vai ser doído, é difícil, mas eu fico mais esses dias até o dia de eu ir aí para o Brasil para não sobrecarregar ela, né? Acabou de ter neném e tudo, viajar com um recém-nascido para o Japão, 24 horas de voo, não dá. Então eu só fui conhecer a minha filha 40 dias depois que ela nasceu. Nossa. Não é fácil. Então é joelho no chão, é oração, é ficar firme. Mas eu estava lá no Japão com irmãos, né? com apoio também espiritual, com orações. E aí a Thalia nasceu, nós vivemos lá eu tive esse encontro, como eu falei, de casais, e entendi verdadeiramente o que era o casamento, né? De ser uma só carne, né? De amar e respeitar a minha esposa, de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, né? O marido, né, tem que amar a sua esposa e cuidá-la, né, como o Senhor ama a igreja. E a mulher, né, tem que também ter a sua postura, como eu falei, a mulher sábia que edifica a sua casa. E a Simone até hoje, ela é a base aqui, sem dúvida, na nossa casa. E os anos se passaram. Em 97 eu voltei para o Brasil, voltei para o Palmeiras. Era um objetivo meu jogar mais uma Copa do Mundo. Mas, na verdade, eu voltei para continuar sendo moldado, né? Porque faltava... A gente é pecador, a gente continua, né, pedindo a misericórdia do Senhor todos os dias, porque a gente precisa estar muito firme na fé para não se corromper. E voltando para o Brasil, ainda com deslizes, com atitudes erradas, né? E a principal, assim, eu não tinha me batizado e eu também não era um crente fiel no dízimo, que era uma coisa, como eu falei lá no início, que eu era muito preso ao dinheiro, né? Então, eu fui para o Palmeiras, do Palmeiras eu fui para o Grêmio, e no Grêmio eu fiz o meu melhor contrato profissional da minha carreira toda, financeiro. Até mais do que no Japão, né? Que eu tinha falado que o meu objetivo maior de ir para o Japão foi pelo dinheiro, não foi nem pelo jogo. Porque o Japão não tinha nem tanto nome como futebol ainda naquela época. O Japão estava começando o futebol. O Japão estava iniciando, era o início de J-League, que é a liga lá oficial, né? E era uma preparação para a Copa que viria a acontecer em 2002. Os japoneses são muito organizados, né? Então eles começaram tudo isso ali em 95, levando grandes nomes do futebol, e eu fui um deles. Então, assim, no Grêmio eu fiz esse contrato e achava que, assim, sou um bom filho, sou um bom pai, sou amigo de todo mundo, trato todo mundo bem, né? Como o pastor Laerte falou lá, bonzinho é uma obrigação que todos nós temos que ser, né? Mas eu achava isso que eu era o máximo. O Zinhão, né? Campeão, 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 campeão. Sempre abençoado por Deus. Todo lugar que eu ia, campeão, campeão, campeão. São 29 títulos na minha carreira. Juntando tudo aí, até agora como comissão técnica, né? Quando eu fui auxiliar do Jorginho no Vasco. Então, campeão, 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 campeão.
E todos os treinadores sempre me queriam no time, que esse cara onde vai ganha, é campeão. Então, eu me achava o máximo. Eu sou o bonzão. Não era nem o bonzinho, era o bonzão. Então, eu me exaltava, e a palavra de Deus é aquele que se exaltar será humilhado, né? E aquele que se humilhar para o Senhor, para a palavra, esse sim será exaltado. Então, eu achava que era suficiente o que eu fazia. Vou na igreja, vou no culto, marido fiel, chefe de família, as coisas acontecendo, campeão. Fui campeão no Grêmio também, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho, pé na calçada da fama do Grêmio, alguns dos títulos, né? Campeão do mundo, já falamos aqui, seleção, mas fui 5 vezes campeão brasileiro. Né? Sou recordista de títulos de campeonato brasileiro. Sou recordista de título de Copa do Brasil. Há pouco tempo, né, o pastor Laerte, em 2003, eu me tornei o jogador com o maior número de jogos do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar nesse ponto. No Grêmio, com todos esses títulos, a gente perdeu uma vaga para a final da Libertadores dentro do Estádio Olímpico, Grêmio e Olímpia do Paraguai, nos pênaltis. Eu fiz o gol do jogo, que levou o jogo para os pênaltis, que a gente tinha perdido no Paraguai, o jogo de ida. Na volta nós ganhamos no Estádio Olímpico e foi para os pênaltis. O meu pênalti eu bati e fiz, mas nós perdemos nos pênaltis. O Grêmio caiu. Na semana seguinte, o presidente do Grêmio me chamou e me mandou embora. O campeão, o bonzão, cara que se achava todo mundo me quer. E eu fui mandado embora. E eu ainda cheguei para o presidente do Grêmio, pastor Roberto, e amigos, irmãos que estão nos ouvindo, amigas, irmãs. Olha, você não quer diminuir meu salário, não? Perdemos a Libertadores, cai as cotas todas. Eu ainda querendo negociar com o presidente, né? Porque o meu salário era muito bom. E aí ele falou assim, não temos condição e tal, vamos reformular. Embora, mandado embora. Não, fazer a rescisão aqui e tudo. Fui para casa, muito triste. Primeira vez na minha vida que fui mandado embora de um time, de um clube. E comecei a falar com a minha bênção, né? Com a minha esposa, com a minha auxiliadora, uma pessoa que eu sou uma só carne. Nós somos uma só carne. E relatei para ela tudo que aconteceu e tal. Ela, Deus está no controle. Eu falei, tudo bem e tal, mas nós não temos para onde ir, não temos clube, não temos nada, fui mandado embora. Sim, mas Deus está falando com você, é só você ouvir a voz do Senhor. E aí eu fui me irritando com isso, sabe? Eu triste, pensando muito na parte esportiva. Não, Simone, não estou entendendo. Aí eu comecei a enumerar de novo, querendo me exaltar. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou isso, eu fui falando várias coisas. Como? O que Deus quer falar comigo? Eu dou o dízimo, ela, opa, calma aí. Não, você não é um crente 100%. Eu falei, como assim? Porque naquela época, hoje em dia também, todos os jogadores fazem o contrato, né, da CLT, a carteira, e da imagem. Por aparecer na televisão, pelas entrevistas, pelas propagandas, pela exposição, a sua imagem é usada, né, no clube. Então você tem também o contrato da imagem. E naquela época o meu contrato da imagem era maior. Claro, né, essa imagem bonita, né? A gente brinca assim, né, pastor? Como a gente brincou assim em vários testemunhos. Essa imagem linda tem que ganhar mais, né? Brincadeiras à parte. Mas eu só dava o dízimo da parte menor, claro, da CLT, da carteira. O da imagem eu não dava. E eu achava que não, tá bom. Para que a igreja quer tanto dinheiro assim? Mas está muito bem explicado na Bíblia, né? Devolver o dízimo, né? 10% de tudo aquilo que o Senhor te oferece, Deus te dá 100%
10%. Os outros 90% você faz o que você quiser. Claro, com decência. Mas Deus só está te pedindo ali, e é a palavra de Deus, que você devolva 10% para a obra. E eu não entendia isso. Né? Que isso, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu falava mal de vocês, dos pastores. Esse pastor quer dinheiro. Infelizmente, meus irmãos, vocês estão me ouvindo, eu também era assim, né? Eu não entendia o que esses homens usados pelo Senhor abrem mão para fazer a obra, para seguir o seu ministério, o chamado de Deus, que é ser pastor, que é a função mais importante, é o pastor. O pastor tem que cuidar das ovelhas e depois eles vão prestar conta disso. Verdade. Não é, pastor Laércio? Não é, pastor Roberto? Sim. E muita gente, é claro que infelizmente, né, o pastor Laerte falou isso, tá? A gente vê muitas igrejas, muita mídia, muito oba-oba, né, e menos palavra, e menos obediência, e menos temor ao Senhor. É muito dinheiro, 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 dinheiro. Não estou aqui para, né, falar de ninguém, mas infelizmente esses testemunhos ruins fazem as pessoas que não conhecem ao Senhor, que não conhecem a palavra, falar o que eu falava. O pastor quer dinheiro, que o pastor não... Entendeu? Mas eu quero falar para os irmãos que eu estou aqui olhando na telinha 2 homens de Deus aqui, 3, que esse Tony aqui para mim já é pastor também. Esse é um servo do Senhor, esse é um homem sério, esse é 100% mesmo. Esse é exemplo também, esse é exemplo, Tony, de homem de Deus. E eu vejo a dedicação que o pastor Laerte teve a vida dele toda. O pastor Laerte tem competência para... eu não estou aqui rasgando elogio, não, porque é verdade. O pastor Laerte, se ele quisesse fazer qualquer outra coisa, vou trabalhar na empresa tal, vou fazer isso, vou abrir um negócio. Ele tem competência para ficar rico. Mas Deus tinha um chamado para a vida dele, que é cuidar da gente, cuidar das ovelhas, pastorear. Mas eu não tinha essa noção naquela época, né? Então, Deus usou a minha esposa mais uma vez, e aí como eu falei aqui, que eu estou na minha 2ª leitura completa da Bíblia, foi na palavra que Deus me confirmou. Porque eu fui orar com o pastor Anderson em São Paulo, um outro irmão, um outro homem de Deus também, que foi usado pelo Senhor, e ele falou, abre a Bíblia aí. Aí eu abri a Bíblia e estava lá, Malaquias 3:10. Aí eu fechei a Bíblia, pastor Roberto. Eu falei, e olhei para ele, a Simone falou alguma coisa contigo? Que a Simone já tinha falado sobre o dízimo. E aí eu vou na casa dele para orar com ele. A primeira coisa que eu abro, falei, essa Bíblia, você botou aqui alguma coisa aqui? Porque eu abri aí, eu falei, Senhor. Então a Bíblia, a palavra de Deus fala com a gente. E eu li Malaquias 3:10. Então, Deus falou comigo, eu em casa à noite, na cama, não conseguia dormir, rolava a palavra para cá, e a Simone percebeu, o que foi, meu amor? Eu falei, foi isso, 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 sabe? Glória a Deus, Deus falando contigo. E naquela noite eu botei os joelhos no chão e falei assim, eu vou ser esse crente. Eu vou ser esse crente fiel, 100%, 100%. Antes disso, desculpa, faz tanto tempo que a gente vai lembrando das coisas, né, pastor? Eu, 3 dias após ter sido mandado embora do Grêmio, o Palmeiras me convidou para retornar para o Palmeiras. E eu falei para a Simone, tá vendo? Você falou aí que eu não sou um crente fiel. Deus aí, 3 dias. Já fui contratado. Nós vamos voltar para São Paulo, para o Palmeiras, que a gente não queria ter saído de São Paulo. Só que por dentro eu não estava com essa felicidade, não. Eu não queria sair de São Paulo e depois eu não queria ter voltado, né?
porque eu estava muito adaptado no Sul. Então, lá em São Paulo, quando eu voltei, que teve esse momento que eu realmente ouvi a palavra do Senhor através da Bíblia com o pastor antes e entendi o que era o dízimo, né, na vida de um cristão, de um crente fiel, né, com temor ao Senhor e com obediência à palavra de Deus. Mas foi um ano muito difícil no Palmeiras. Eu me machuquei como nunca tinha me machucado. Eu era comentado, pô, esse Zinho parece um homem de ferro, não se machuca. Ah, o Zinho é o motorzinho e tal. E foi um ano que eu me machuquei, já com 35 anos. Então, eu que era ídolo na torcida, né? Acredito que ainda sou lá da torcida do Palmeiras, sou. Mas, assim, ídolo da torcida, e a torcida começou a me vaiar, a me xingar, dizer que eu estava acabado com futebol, a imprensa, principalmente, pegando no meu pé. Ah, só se machuca, e o Palmeiras caiu para a 2ª divisão. Aí veio aquele baque também. Deus me tratando para aquele último momento, né? Ou seja, em 2002, eu caí para a 2ª divisão, fui para o fundo do poço. Né, pastor Laerte? É isso aí, meu, tô vendo tudo. Fui lá no fundo do poço, caí para a 2ª divisão, o cara que era o recordista de título de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, campeão do mundo com a seleção, campeão. Esportivamente, pior momento meu, caí para a 2ª divisão com um time tão grande que eu ganhei tudo. Inclusive a Libertadores pelo Palmeiras. A primeira Libertadores do Palmeiras em 1999 eu estava lá. Fui campeão, né? Em 1993, 92 eu fui para o Palmeiras. Em 93, o Palmeiras não era campeão há 17 anos. Estava completando 17 anos sem ganhar nenhum título. E eu fiz um gol de pé direito contra o Corinthians, que era o maior rival, e o Palmeiras saiu da fila. Esse gol é lembrado até hoje por todos os palmeirenses. É um título que é colocado num patamar lá em cima. Então ganhei tudo, fui campeão de tudo. Nesse mesmo local, que eu tanto amo, que eu tanto respeito, eu caí para a 2ª divisão e sendo cobrado e xingado pelo torcedor que sempre me teve como um dos principais jogadores, a imprensa. Então eu fui no fundo do poço muito triste, passei um final de ano muito triste e começo o ano no Palmeiras 2003, jogando a 2ª divisão, mas o treinador que lá estava me tirava, me deixava no banco, eu não entrava. Quando entrava, ele me tirava. Teve um jogo que eu fui substituído ainda no primeiro tempo. Então, assim, esportivamente, um momento muito difícil. E eu já firme, com um propósito. E me firmei também com a parte da financeira, com o dízimo. E crendo. Já aquele crente fiel, que bota o joelho no chão e entrega nas mãos do Senhor, e temos que fazer a nossa parte. Aí Deus falou comigo, ó, sai do Palmeiras. Eu falei, como Palmeiras? São 333 jogos vestindo essa camisa. Eu não, quero me reerguer aqui, cair para a 2ª divisão, eu vou subir contigo. Não, acabou o seu ciclo. E aí, orando com a minha esposa, a gente orando, e esse sentimento, essa coisa, eu fui ao Palmeiras e conversei com o presidente do Palmeiras, o Mustafa. Olha, o momento está difícil, o treinador percebo que não gosta de mim, que não está contando comigo, eu estou infeliz, eu estou triste. Fui falando mais pelo lado esportivo. Ele, não, calma, sabe como é que é a vida, hoje o treinador está aqui, hoje não está. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero nunca participar disso. Eu sou um homem de Deus, eu sou um cara, né, firmado na palavra de Deus, eu não estou aqui em momento nenhum falando para o treinador sair. Eu quero sair, eu quero te pedir para sair. Não, mas você é palmeirense, você é do Palmeiras, você... E o presidente, diferentemente do presidente do Grêmio que me mandou embora, porque a gente não foi para a final de um campeonato, esse presidente que eu caí para a 2ª divisão, ele fazendo questão que eu permanecesse.
Aí eu tive que falar para ele, olha, eu orei, coloquei o joelho no chão com a minha esposa e Deus falou comigo que é para me sair. Ele, como é que é isso? Ele não entendeu, né? Eu falei, a minha permanência aqui não vai ser boa para o clube e eu quero sair pela porta da frente. Eu quero deixar uma imagem positiva. Nós vamos explicar e tal. E assim foi feito. Eu fui, dei uma entrevista coletiva com o presidente, me despedi, agradeci, como eu sou grato a todos os clubes que eu joguei, mas naquele momento ao Palmeiras, aos torcedores do Palmeiras, né, por tudo que eu vivi ali, importantíssimo para a minha carreira, tudo que eu conquistei no Palmeiras, em todos os clubes. Calma, pastor Laerte, o Flamengo também. O Flamengo foi a base de tudo. Mas aí, nesse mesmo dia à noite, o telefone da minha casa tocou e era o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo me convidando para ir para o Cruzeiro. E quem atendeu o telefone foi a minha esposa, a minha bênção, a Simoninha. E ela falou, olha, telefone é o auxiliar técnico do Cruzeiro, que é o auxiliar técnico do Vanderlei. E eu muito triste, assim, ainda não entendendo que Deus opera o milagre, faz, e quando Ele quer, Ele vai fazer na hora dele, e nós temos que ter a sabedoria de entender o momento e a hora que é para acontecer as coisas na nossa vida, a gente tem que ser fiel, paciente e acreditar que Deus vai fazer. Deus não falha. Meus irmãos, Deus não falha. E eu falei assim para Simone, desliga aí que é trote. Eu tinha acabado de sair do Palmeiras, dado uma entrevista coletiva. Aí a Simone, não, tá falando que é. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, peguei e era mesmo. O auxiliar do Vanderlei me convidando para ir para o Cruzeiro. E eu, pô, legal, tal, vamos conversar aí com, né, negociações normais, né, burocracia, mas eu, pô, agradeço, quero ir sim e tal. Desliguei o telefone e falei para Simone, olha isso. Simone, Deus faz do jeito que Ele quer. Você falou para mim, quando a gente saiu lá do Grêmio, tá vendo? Aí, você tá falando que eu não sou um crente fiel e tal? 3 dias depois, já fui contratado pro Palmeiras. Aí a Simone falou assim, mas Deus é um Deus do impossível, do milagre. Com Ele é na hora. Você foi obediente ao Senhor, você colocou o joelho no chão, obedeceu o que Deus mandou você fazer, e na mesma hora Ele já está te dando a bênção. Então é assim. Eu fui para o Cruzeiro, no Cruzeiro eu fui campeão brasileiro mais uma vez, no Cruzeiro eu bati o recorde de jogador com o maior número de jogos em campeonato brasileiro na história. Hoje já foi batido pelos goleiros que ficam mais tempo no clube, mas jogador de linha, né? Naquele momento eu era o jogador em 2003 com o maior número de jogos em todos os campeonatos brasileiros da história. Aquele que só se machucava no Palmeiras, com 37 anos no Cruzeiro, que estava no fundo do poço, mas quando eu me firmei mesmo na palavra, quando eu me firmei 100% com Jesus, esse fundo do poço tem bola, pastor Laerte França. Razão. Amém. E essa bola lá no fundo do poço que me jogou para cima é Jesus Cristo, meu Senhor, Salvador, que me levantou e que me deu as bênçãos, as vitórias, não esportiva, não. Foi legal ser campeão brasileiro de novo, ter esse recorde de maior número de jogos, mas estar na vontade do Senhor, seguindo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí faltava o momento final, aquele momento mesmo, que no dia 28 de dezembro de 2003, eu verdadeiramente fui salvo, ganhei o maior título da minha vida. Amém. O maior título da minha vida, dos 29 lá como jogador, não foi ser campeão do mundo pela seleção, não foi ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras, não foi ser campeão da Copa do Brasil e ter o pé na calçada da fama do Grêmio, não foi ter ganhado esse título pelo Cruzeiro, não foi ter sido bicampeão brasileiro, tricampeão carioca, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, campeão da Copa da Ásia, campeão.
O maior título da minha vida foi quando eu mergulhei nas águas e me tornei uma nova criatura. Aquilo que passou, os meus pecados, os erros, foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E Jesus me salvou e me tornou verdadeiramente um homem feliz, em paz. Problemas continuam acontecendo. A vida é assim. Quem não tem? O mundo é assim. É difícil mesmo. Mas hoje eu tenho alegria. Tem um problema aqui, tem um problema ali, tem uma dificuldade ali, mas é orando, é crendo, é junto com a minha família, é firme na palavra do Senhor, é lendo a Bíblia, é unido com a minha esposa, é sendo fiel à minha esposa, obediente e indo na igreja e ouvindo a palavra e testemunhando e fazendo isso que a gente está fazendo aqui. É uma alegria maior. E no dia 28 de dezembro de 2003, lá na Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, quando o pastor Laerte me mergulhou nas águas e me levantou e nós oramos, aquela igreja, nossa igreja maravilhosa, né, pastor Laerte? Hein, Tony? Oh, tempo bom. Não cabia ninguém. O pastor Laerte teve que botar um telão do lado de fora, não foi, pastor? E aqueles amigos da noitada de Nova Iguaçu, aqueles que eu falei que as más companhias corrompem com bons costumes, muitos deles estavam lá, foram convidados por mim, pela família, muitos, e muitos aceitaram Jesus naquele dia. Glória a Deus. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz, né? Então esse é o meu relato, é o meu testemunho. O pastor Laerte pode me ajudar se eu esqueci de alguma coisa, mas eu creio que Deus pode fazer isso na vida desse irmão que está nos assistindo hoje, que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ou que está afastado da igreja, ou que não está em comunhão, ou que se chateou com alguma coisa, sabe? Que olhou para o irmão do lado que estava falando mal, que estava fazendo aquilo, que fica se prendendo em membros da igreja que de repente não tem uma atitude, ou no pastor que falou uma coisa que de repente ele não gostou. Ei, olha para Jesus, olha para o Senhor. Ele é o verdadeiro sentido. E o pastor Laerte falou aqui, nessa mensagem, eu vou repetir. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Eu confessei com a minha boca. Está em Romanos, né, pastor? 10, Romanos 10, 9. 9, 10. Se você confessar com sua boca, crer lá no seu coração, no fundo do seu coração, você será salvo. E eu fiz isso. Eu aceitei ao Senhor Jesus como Senhor Salvador e eu me batizei, né? Me tornando uma nova criatura. E você pode fazer isso. Acho difícil, se tem alguns jovens aí, alguns meninos que estão começando uma carreira no futebol, algum jogador em atividade que está nos assistindo, você pode, lutando, trabalhando, né, buscando com o seu potencial e tal, você tentar servir a seleção brasileira. É difícil, não é fácil não. Só existe no Brasil, em toda a história do Brasil, do futebol, em toda a história, 94 campeões do mundo. Eu sou um desses. É muito difícil. Quantos craques passaram pela história do futebol, jogaram muito mais do que eu e não conseguiram ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Alguns nem se viram na seleção brasileira. Então você que está me ouvindo, não é fácil não, é muito difícil. Agora, o maior título da minha vida, que é ser filho de Deus, que é ter a salvação em Cristo Jesus, o maior título, esse só depende de você verdadeiramente. Ser campeão do mundo pela seleção depende de muita coisa, não só do seu potencial. É a hora certa, é o momento certo, é as pessoas certas, é o grupo, é o coletivo. Mas ter a salvação em Cristo Jesus, ser verdadeiramente filho de Deus, só depende de você, de mais ninguém. Eu estou aqui falando, pastor Laerte prega e é usado, o pastor Roberto, o irmão Tony, mas a decisão é sua.
Não sou eu, não é o pastor Laerte, não é o pastor Roberto, não é o irmão Tony, que vamos tomar essa decisão por você. É você com Deus. Eu te incentivo a fazer isso, que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. De todas as decisões. Essa foi a maior decisão. E eu convido você, que você possa tomar essa decisão na sua vida e seja verdadeiramente 100% um crente fiel, um homem de Deus, uma mulher, uma criança, um jovem, um idoso, quem quer que seja. Deus está esperando você tomar essa decisão e você verdadeiramente ter a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Sim. Pastor Laerte, só um minutinho. Eu gostaria de saber do Zinho se você pode deixar seu contato para que pessoas que estão ouvindo o programa, o seu testemunho, queiram uma palavra contigo. Seria possível isso ou não vai ser possível? É um pouco complicado eu deixar o meu telefone, né? Porque fica... Infelizmente, a gente fica muito exposto, né? Eu, como uma pessoa pública, às obras do inimigo, né? Porque pode usar pessoas que, de repente, não estão... Mas eu tenho o meu Instagram. Isso. @Zinho, simples. Meu Instagram, @Zinho. Tenho o meu Facebook também, mas eu uso mais o Instagram para o meu contato com o público, para a minha vida profissional também. Mas se você que ouviu essa mensagem e Deus tocou no teu coração e você quer que a gente ore junto, que a gente possa te ajudar de alguma forma na sua caminhada com o Senhor, você entra lá no meu Instagram, vai na mensagem. Não, o meu Instagram é aberto, mas ele pode mandar uma mensagem no privado, que vai ser só eu e ele. Então, eu vou dar lá uma olhada, ele deixa ali o contato dele, e de alguma forma eu converso com o pastor Laerte, né, que a gente tem mais contato, o pastor Laerte me ajuda com isso e a gente entra em contato com ele. Claro. Tá ótimo. Que vocês me perdoem, meus irmãos que estão me ouvindo, mas eu acho que é mais prudente eu não dar o meu telefone pessoal. Mas você manda o seu contato, o seu telefone pelo meu Instagram, vai lá, entra lá, me manda essa mensagem. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida e que essa mensagem possa ter tocado no seu coração, e que você, tomando essa decisão, nós vamos estar aqui para te ajudar. Muito bem. Pastor Laerte França retorna, logo em seguida eu volto encerrando o programa que tivemos hoje. Pastor Laerte. Meus queridos ouvintes, o Zinho falou tudo o que foi necessário para orientar você a tomar uma atitude que possa promover uma mudança radical na sua vida. A fé ocorre quando a pessoa se debruça, se dedica, se entrega a Jesus. A experiência do Zinho pode ser a sua experiência também. O homem nasce, nós somos pecadores, mas precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos colocar a nossa fé na pessoa de Jesus e experimentar que Deus oferece a qualquer um paz, perdão e salvação. Agradecemos muito ao Zinho pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. Amém. Falou muito, como sempre. Amém. Zinho fala muito. O Espírito Santo de Deus vai nos usando e vai, quando você vê, né? E aprendeu comigo. Falo muito. É verdade. Perdoa, pastor Roberto, se eu extrapolei o tempo aí. Perdão. Ah, tá tranquilo. Mas o programa foi espetacular. Atingiu ao máximo mesmo. Zinho, muito obrigado. Você sempre humilde, sempre alegre. Puxa, a saudade só aumenta agora. Agora ficou pior. Agora ficou bem pior. Mas, de qualquer maneira,
a nossa gratidão aí pela sua presença, né? E com segurança, Antônio também aí, dando uma força. O Lau também está ouvindo lá, tá todo Roseli. Ô, Tá todo mundo. Lau, meu irmão. Tem me mandado mensagem, Lau, também. Um beijo, Lau. Tá todo mundo olha essa coisa linda aí, essa princesa, meu amor. Entendeu? Todo mundo ligado. Zinho, muito obrigado, tá? Muitíssimo obrigado. A gente fala daqui a pouco. Ok, pastor. Ok. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, muito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aonde você estiver, receba aí o abraço respeitoso, fraternal do pastor Alecrim, do Zinho, do pastor Leste França. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu peço que você esteja sempre assistindo o programa O Evangelista. Estamos aqui na TV Meteoro todos os dias. Segunda a sábado, 8 da manhã, domingo, 7 da manhã. E eu quero pedir licença ao Zinho, ao pastor Leste França, eu quero reeditar esse programa no domingo. Tudo bem, Zinho? Tudo bem? Sem problema. Ok, pastor Leste França também, em comum acordo, eu quero pedir ao Paulo para preparar o programa para que seja reeditado no domingo, 7 horas da manhã, tá bom? Eu preciso agradecer aos meus patrocinadores. Você está precisando de um advogado? O pastor Alecrim indica para você o doutor Marcionil Muniz. Ele é advogado, vai ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Anote o telefone, ligue para ele de qualquer lugar do Brasil. 21 999 12 45 44. Aquelas questões de aposentadoria e pensão, liga para o doutor Marcionil. 21 999 12 45 44. Também quero e preciso agradecer ao fiel contribuinte, diácono Jonatas Nascimento, autor do livro Cartilha da Igreja Legal. Tudo sobre administração de igreja. Você pode pedir o formato físico ou e-book. Faça o pedido pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. E ainda, o diácono Jonatas Nascimento, junto com o doutor Fernando Gamino, que está em Portugal, mora em Portugal, eles têm para você o curso online, Estatuto da Igreja Legal. Faça o pedido pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. Se você quiser convidar o diácono Jonatas Nascimento para o seu estado, para a sua convenção, para a sua ordem de pastores, liga e agenda com ele. 21 992 47 12 27. A todos nosso muito obrigado. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Traz paz para a família, traz bom entendimento na família, na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é o tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.